Capítulo 23. Tu és toda formosa, minha amada, e em ti não há mácula. Cântico dos Cânticos 4:7. Angel ficou paralisada de choque quando Michael veio caminhando em sua direção. Estava coberto de poeira da estrada, com rugas no rosto e expressão angustiada. Joseph me mandou um recado dizendo que você estava aqui. O coração dela estava galopando. Por que veio? Para levá-la para casa. Ela recuou para longe dele. Eu não quero voltar, disse, querendo parecer firme e indiferente, mas sua voz trêmula não soou como uma coisa nem outra. Ele continuou avançando. Angel bateu numa mesa de botas e alguns pés caíram no chão. Eu sabia que você não ia voltar para Paradise, ele disse. Ela se agarrou à mesa atrás dela para se equilibrar e não cedeu. Como teve tanta certeza? Zombou. Ele não respondeu, e ela não conseguiu decifrar seu olhar. Michael estendeu a mão e ela prendeu a respiração. Sentiu o rosto sendo tocado timidamente. Apertou os lábios para impedir que tremessem. Eu simplesmente sabia, Amanda. Sem poder suportar o turbilhão de emoções, passou por ele aflitíssima. Você nem sabe por que eu deixei? Michael a agarrou e a virou. Ah, sei sim. Puxou Angel e a abraçou. Você veio embora por causa disso. E a beijou. Quando ela tentou se livrar, ele segurou-lhe a cabeça por trás. Angel se debateu mais quando o fogo traiçoeiro a dominou. Finalmente parou de lutar e Michael soltou os cabelos louros que ela tinha presos pelo lenço. Enfiou os dedos no meio deles, inclinando a cabeça para trás. Angel sentia as batidas violentas do coração dele na palma das mãos. Foi isso, não foi? Ele disse com a voz rouca. Envergonhada, ela tentou se virar para o outro lado, mas ele não deixou. Não foi? Não quero sentir isso, sussurrou derrotada. Alguém pigarreou. A loja ainda está aberta? Michael se virou e deslizou as mãos nos braços dela. Apertou as mãos de Angel um segundo antes de soltá-la. Não está. Sinto muito. Atravessou a loja e acompanhou educadamente o cliente até a porta. Fechou-a bem quando entrou novamente, trancou-a e virou o cartaz na janela. Michael se virou para trás e viu Amanda no fundo da loja. Ela se abaixou para pegar alguma coisa perto do aquecedor. Ele foi até lá e viu que era uma bolsa de tapeçaria e que ela estava recolhendo as poucas coisas que tinha. Vamos para casa amanhã de manhã, ele disse. Ela não olhou para ele. Você vai para casa. Eu vou para São Francisco. Ele cerrou os dentes e se esforçou para ter paciência. O rosto dela estava muito branco e tenso. Quando tentou encostar nela, Angel se moveu muito depressa e pôs um barril entre os dois. Enfiava as roupas na bolsa freneticamente. Você está apaixonada por mim, ele disse. Pensa que pode escapar disso? Angel ficou paralisada com suas palavras, de cabeça baixa, agarrando a bolsa com força. Tremia violentamente. O efeito que Michael tinha sobre ela era devastador. Recomeçou a guardar as coisas na bolsa. Quanto mais cedo se afastasse dele, melhor. Tentava enfiar seus sentimentos na bolsa, junto com as roupas. Eu disse que nunca me apaixonaria por ninguém, e falei sério. Mas, milagre dos milagres, você se apaixonou, não foi? Ele retrucou, determinado e implacável como nunca. Vá embora, Michael. De jeito nenhum. Deixe-me em paz. Angel enrolou a última saia e a enfiou junto com as outras coisas. Fechou a bolsa e olhou furiosa para ele. Quer saber como eu sinto o amor? A sensação que tenho é de que você está arrancando meu coração.
Os olhos dele faiscaram. Comecei a sentir isso quando você partiu, não quando estava comigo. Ela tentou passar por ele, mas ele a impediu. Reparei no jeito que estava começando a olhar para mim, Amanda. Senti sua reação naquela última noite. Eu a senti em todo o meu corpo. E isso lhe deu uma sensação de poder, não foi? Não foi? Sim! Ele admitiu asperamente e agarrou-lhe o braço quando ela já recuava para a porta dos fundos. Mas não é o poder que eu vou usar contra você. Tem razão, ela disse, tentando se livrar. Não vou lhe dar essa chance. Michael arrancou a bolsa da mão dela e lançou-a contra a parede do fundo da loja. Não sou seu pai! Não sou Duke! Não sou nenhum cavalheiro pagando por meia hora em sua cama! Gritou, apertando o braço dela. Sou seu marido! Não subestimo o que você sente. Eu a amo! Você é minha mulher! Angel mordeu o lábio e reprimiu as lágrimas. Michael ficou um pouco mais calmo. Segurou o rosto dela para que não deixasse de olhar para ele e viu a briga desesperada que ela travava com suas emoções. Elas sempre foram suas inimigas. Para sobreviver, ela não podia se permitir sentir. Ele compreendia isso, mas tinha de fazê-la entender que aquela emoção não lhe seria prejudicial. Amanda, no primeiro dia em que a vi, soube que seu lugar era ao meu lado. Sabe quantas vezes os homens me disseram isso? Ela disse, querendo afastá-lo. Ele insistiu, obstinadamente, como se não estivesse ferido com as suas palavras. Adorei vê-la crescer e mudar. Você nunca é a mesma. Adoro o jeito que encara coisas novas, sua vontade de aprender. Adoro seu modo de trabalhar, a expressão de menininha quando termina uma coisa que nunca fez antes. Adoro vê-la saltitando no campo com Ruth. Adoro vê-la rir com Miriam e acatar a sabedoria de Elizabeth. Adoro a ideia de envelhecer com você e de acordar ao seu lado pelo resto da vida. Não faça isso, ela murmurou arrasada. Eu ainda nem comecei. E a balançou suavemente. Amanda, adorei lhe dar prazer. Adorei sentir sua entrega. Adorei ouvi-la dizer meu nome. Ela corou e ele a beijou. O amor purifica, minha amada. Ele não derrota ninguém. Não joga culpas. E a beijou de novo, desejando ter as palavras certas para dizer o que sentia. As palavras nunca lhe bastariam para mostrar a sua amada o que ele queria lhe dizer. Meu amor não é uma arma. É uma linha da vida, um salva-vidas. Estenda a mão, agarre-se e não se solte mais. Dessa vez, quando ele a puxou para perto e a abraçou, ela não resistiu. Então, quando ela o abraçou também, ele suspirou e toda a tensão daquelas últimas semanas desapareceu. Essa sensação é boa, não é? É assim que deve ser. Eu não conseguia parar de pensar em você. Ela desabafou, chegando mais para perto e sentindo o cheiro doce de seu corpo. Angel sentia falta daquela sensação de segurança que só existia quando estava perto dele. Ele estava mesmo decidido a ficar com ela. Ora, por que não deixar que isso acontecesse? Não era o que ela queria? Pertencer a ele. Ficar com ele para sempre. Não era isso que desejava, todos os minutos, desde que o deixara? Você me faz ter esperança, Michael. Não sei se isso é bom. É bom sim, ele disse. Ele a abraçou com força e se alegrou com aquela admissão. Era um começo. Assim que amanheceu, eles partiram. Angel foi montada atrás de Michael, segurando firme em seu cinto. Ele não falou muito. Só perguntou como ela tinha chegado a Sacramento. Ela lhe contou tudo detalhadamente. Falou sobre Sam Teal e a má sorte dele. Michael riu quando ela lhe contou como vendeu as panelas no acampamento de mineiros. Ela também achou graça. Nunca pensei que eu tivesse jeito para alguma coisa. Vou deixá-la tratar de negócios com Joseph da próxima vez que levarmos um carregamento.
Joseph é completamente diferente. Ele não seria enrolado com tanta facilidade. Ele gosta de você, sabia? Gosta? Ela ficou satisfeita. Pensei que tinha me deixado ficar lá por estar fazendo um favor para você. Em parte foi por isso também. Ele soube que Deus a acompanhava assim que você entrou em sua loja naquele dia. Angel não respondeu. Achava que Deus não interferia em nada que tivesse relação com ela. Que tinha lavado as mãos e desistido dela há muito tempo. Ela abraçou a cintura de Michael e encostou a cabeça em suas costas largas e fortes. Estava à beira do choro. Começou a tremer e enfrentou um medo vago que a perseguia. Michael sentiu isso, mas deixou para conversar com ela quando paravam para descansar. Ele desmontou e a tirou de cima do cavalo. Segurou o queixo dela e analisou seu olhar. O que foi, Amanda? Foi pura sorte encontrar Joseph naquela hora, Michael. Ele sabia que tinha sido muito mais que isso, mas, mesmo que ele lhe explicasse, ela não acreditaria. Angel não queria nem pensar no que teria acontecido se não tivesse encontrado Rothschild. Era fraca. Era horrível ter de reconhecer isso. Bastaria um dia sozinha para que voltasse para um bordel. Um dia. Talvez nem isso. Você me salvou mais uma vez, disse, tentando parecer calma. Constrangida com a própria vulnerabilidade, desviou o olhar. Michael fez com que se virasse de novo para ele. Ah, os olhos dele! Tão cheios de esperança, tão cheios de amor. Sou apenas uma ferramenta, minha amada. Não sou seu salvador. Quando ele a abraçou, Angel correspondeu. Ficaram juntos assim até o amanhecer e percorreram o resto do caminho à luz do luar. Michael foi trabalhar na terra, os últimos preparativos antes de semear. Angel o ajudou, tirando pedras e desfazendo torrões nos campos de grãos. Quando chegou o dia de plantar, ele carregou a carroça com as sementes e ela foi junto. Ele explicou como semear o trigo, depois rodou de um lado para o outro. Angel lançou as sementes e duvidou que dali nascesse alguma coisa. Depois tiveram mais trabalho plantando milho. Michael pegou peixes na armadilha, cortou-os em pedaços grandes e os enterrou com as sementes de milho. Levaram um dia inteiro para plantar o milharal, mas, quando olhou para a terra toda preparada, Angel ficou satisfeita. Na manhã seguinte, viu um bando de pássaros na plantação de trigo. Largou o balde de água e correu pelo campo para afugentá-los. Michael, que a observava apoiado na cerca do curral que estava consertando, deu risada. — O que está fazendo? — Michael, aqueles pássaros horríveis! O que vamos fazer? Eles estão comendo todas as sementes que plantamos. Angel jogou um torrão de terra em um pássaro, que saiu voando e se empoleirou numa árvore próxima. — Pode deixar. Eles só vão comer o que lhes é de direito. Ela voltou para perto dele. — O que lhes é de direito? E por que precisam de nossas sementes? É um pagamento justo. Eles são os guardiões da terra, disse Michael, apontando para eles. As andorinhas, os gaviões e falcões controlam o ar e se alimentam dos insetos para que estes não se reproduzam além da conta. Os pica-paus, os trepadores e os chapins se alimentam das larvas e dos besouros que destruiriam nossas árvores. Os passarinhos canouros e as papamoscas comem os insetos que atacam as folhas. Os galos silvestres e os tetrazes comem os gafanhotos que devorariam nossas plantações. O que são aqueles que estão ciscando lá? Ele riu. São melros. Bem, esses não servem para nada, não é? Eles são os guardiões da superfície do solo, com a ajuda dos corvos, tordos e cotovias. As narcejas e as galinhas comem os insetos que estão enterrados na superfície, disse, puxando-lhe a trança de leve. Deixe os pássaros, Amanda, senão perderemos nossas plantações.
Além do mais, tenho outras coisas para você fazer. Ele pulou a cerca e a arrebatou nos braços. Michael, e se não chover? Vai chover. Como sabe? Ele a pôs no chão. Você está se preocupando com coisas que não podemos controlar. Apenas aceite tudo, um dia de cada vez. Realmente choveu nas semanas seguintes. A terra ficou úmida e macia. Michael, venha ver! Brotos verdes despontaram. E Angel andava para cima e para baixo entre os sulcos de milho, animadíssima. As plantinhas eram muito pequenas e frágeis. Bastaria um dia de calor para que secassem. Mas Michael não se preocupou. Consertou a cerca do curral, terminou a construção da estufa sobre o riacho e foi caçar. Acertou um gamo e mostrou-lhe como tratar do animal. Penduraram a carne na defumadora. Às vezes ele encontrava Angel cuidando de seus afazeres quando ela menos esperava. Vamos procurar um lugar agradável ao sol. Ele sussurrava, abraçando-a. Venha comigo e seja o meu amor. Um dia estavam deitados no feno, no giral do celeiro, quando Angel ouviu Miriam chamar. Oh! Exclamou mortificada. Michael deu risada, segurou-a pela cintura e a fez cair deitada no feno novamente. O que está fazendo? O que Miriam vai pensar? Você e eu aqui em cima em pleno dia. Ela pode pensar que estamos espalhando feno. Miriam é uma menina muito inteligente. Ele deu um sorriso de orelha a orelha. Bem, então talvez ela vá embora. Não vai, não. Angel ficou de pé de um pulo e tirou as hastes de feno do cabelo. Diga para ela que eu fui caçar e que você estava tirando um cochilo, ele disse. Michael se levantou e beijou a nuca de Angel. Ela corou e o empurrou. Miriam entrou no celeiro e a viu descendo a escada. Ah, você está aí! Eu estava cochilando, ela disse com o rosto vermelho, arrumando o cabelo para trás. Os olhos de Miriam brilharam. Vi que vocês já estão com tudo plantado também. Angel pigarreou. É, e tudo germinando. Vamos para a cabana? Vou fazer um café. Ótima ideia, disse Miriam, caindo na risada. Michael, papai quer que você e Mandy venham jantar conosco. Vamos comemorar nossa primeira semeadura. A risada de Michael veio do giral do celeiro. Diga a ele que será um prazer. Miriam segurou a mão de Angel e as duas saíram. Mamãe sempre fica muito corada quando volta de uma caminhada com papai, ela disse. Exatamente como você está agora. Angel corou. Você não devia falar disso assim tão abertamente. Miriam fez Angel parar e a abraçou com força. Eu estava com muita saudade de você. Angel retribuiu o abraço emocionada. Eu também senti sua falta. Miriam se afastou e seus olhos se encheram de lágrimas. Ora, não foi tão difícil admitir isso, foi? Estava muito satisfeita. Os Altman também tinham terminado de plantar e Miriam comentou que agora tinha mais tempo livre. As crianças estavam bem. Tinham estado com Paul algumas vezes. Ele os ajudara a cavar um novo poço. Vamos levar o café lá para fora e sentar embaixo daquela macieira, disse Miriam. Michael estava cortando lenha. Angel o chamou, ofereceu-lhe café, mas ele não quis. Mamãe está grávida, disse Miriam, depois que as duas se sentaram à sombra. Ela sempre fica linda quando o bebê está a caminho. O que seu pai acha disso? Perguntou Angel, pensando no próprio pai. Ah, ele fica muito convencido, todo prosa, disse Miriam com um sorriso malicioso. Você e Michael estão encomendando a prole? A pergunta provocou uma pontada de dor em Angel. Ela deu de ombros e se virou para o outro lado. Miriam segurou sua mão. Por que você foi embora? Ficamos todos muito preocupados. Não posso explicar, disse Angel.
Não pode ou não quer? Você sabe o motivo? Parte dele. Ela não podia dizer mais nada. Como fazer para aquela menina ingênua entender? Miriam era tão franca, tão livre. Angel desejou ser igual a ela. Nunca contamos para Ruthie, disse Miriam. Só dissemos que você e Michael estavam muito ocupados e que não apareceriam por um tempo. Obrigada, disse Angel, com o coração apertado, observando Michael empilhar a lenha. Miriam sorriu. Está completamente apaixonada por ele, não está? Completamente. Esse amor me consome. Às vezes basta ele olhar para mim que... Angel parou de falar. Viu que dizia em voz alta seus pensamentos mais íntimos. Não é assim que deve ser? Perguntou Miriam. Não sei. É? Espero que sim. Ela disse sonhadora. Ah, eu realmente espero que seja. Quando foi visitá-los novamente, Miriam levou Ruth. Angel largou as ferramentas de jardinagem ao ver a menina descer correndo a encosta florida. Espanou a terra das mãos, passou pelo portão da horta e correu para encontrá-la. Mandy! Mandy! Gritou Ruth, cheia de alegria. Angel a levantou no colo e a abraçou. Oi, querida! Disse com a voz embargada, beijando-lhe as sobrancelhas e o nariz. Tem sido uma boa menina desde a última vez que nos vimos? Tenho! Disse Ruth, apertando de novo o pescoço de Angel, como se não quisesse mais largá-la. Por que você fugiu? Ficou longe tanto tempo. Ou disse que você sempre foge, e que Michael sempre vai atrás de você e atrás de volta para casa. Ele disse que Michael é bobo, porque você gosta mais de sua vida antiga do que de ser mulher de fazendeiro. Que vida antiga, Mandy? Não quero que você volte para ela. Quero que fique aqui. Angel pôs Ruth no chão bem devagar. Sentiu um mal-estar assim que a menina começou a repetir o que obviamente tinha ouvido. Não contamos para Ruthie. Não conseguiu olhar para Miriam quando ela se aproximou. Qual é o problema? Miriam perguntou. Angel não respondeu e ela se virou para a irmãzinha. O que você andou falando? Angel tocou carinhosamente no cabelo escuro de Ruth. Eu adoro ser mulher de fazendeiro, disse bem baixinho. E não quero voltar para minha vida antiga. Miriam ficou boquiaberta e muito vermelha. Ruth meneou a cabeça e abraçou as pernas de Angel, que olhou friamente para Miriam. O que ela disse para você? Miriam perguntou. Apenas o que ela ouviu. Ruthie, o que você ouviu? Você e Paul conversando, ela disse atrás da saia de Angel. Deixe para lá, Angel falou com tristeza. Deixe a menina em paz, Miriam. Não vou deixar nada. Você andou bisbilhotando, não foi? Disse Miriam com as mãos na cintura, olhando séria para a irmã. Ruthie espiou atrás da saia. Mamãe me mandou, ela fez bico. Pediu para eu chamar você. Quando foi isso? Quando Paul estava conosco. Ela disse que você estava fora há muito tempo e queria que voltasse para casa. Miriam corou até a raiz dos cabelos. E aí? Ele estava falando e você estava furiosa. Eu sabia porque você estava toda vermelha. Como está agora? Você disse para ele levar as histórias dele para a casa dele e ele disse... Angel, muito pálida, pôs a mão trêmula na testa da menina. Deixe para lá. Miriam se apressou em dizer, para calar Ruth, e levantou a cabeça com os olhos cheios d'água. Amanda! Angel sacudiu os ombros, ainda tremendo. Miriam puxou Ruth e deu-lhe um tapinha no bumbum. Vai dizer oi para o Michael, Ruthie. A menina mordeu o lábio, quase chorando. Você não está brava comigo? Ela se abaixou. Já está perdoada. Agora vai. Miriam beijou a irmã. Falamos disso depois, pequena. Vá ver o Michael.
Quando Ruthie chegou, Michael a pôs em cima da cerca. Sinto muito, disse Miriam abalada. Diga alguma coisa, Amanda, não fique assim. Sinto muito, disse Miriam abalada. Diga alguma coisa, Amanda, não fique assim. O que ela podia dizer? Você quer café? Não, obrigada. Angel foi andando para a cabana. Miriam acertou o passo ao lado dela. Eu não estava fofocando sobre você. Eu juro. Nem o Paul, disse Angel. Ele estava apenas expressando seu modo de ver as coisas. Como pode defendê-lo? Já magoei Michael mais de uma vez, e Paul sabe disso. Não quer dizer que vai magoá-lo de novo. Não quer dizer que não vou. Miriam e Ruthie ficaram quase a tarde inteira, e nesse tempo todo Angel não conseguiu esquecer o assunto. Será que ela podia mesmo mudar? Era diferente só porque Michael a amava? Ou aquela seria uma calmaria antes da tempestade? Michael sabia que alguma coisa estava errada. Tiveram um mês de felicidade completa e agora ele sentia que Amanda se afastava de novo. Ficou com medo. Meu Deus, não deixe que ela se afaste de mim outra vez. Ajude-me a mantê-la comigo. Vem aqui, ele disse e botou um cobertor na frente da lareira. Ela se aproximou na mesma hora, mas com um olhar sombrio e misterioso. O que a atormentava? Angel se recostou no peito largo e musculoso de Michael. Ela adorava sentir suas mãos em volta dela. O que houve? Ele perguntou, passando o nariz em seu pescoço. Alguma coisa está atormentando você a noite toda. Miriam ou Ruth disseram algo que a aborreceu? Não foi de propósito. Angel não queria falar de Paul. Não queria contar que as palavras a machucavam demais. Tinha negado o poder delas a vida inteira, mas sentia cada uma como um punhal. É que eu estou tão feliz, disse com a voz trêmula, que não consigo superar a sensação de que não mereço isso. E acha que eu mereço? O que você fez em toda a sua vida para se envergonhar, Michael? Absolutamente nada. Eu cometi um assassinato. Michael sentiu o choque que essas palavras lhe provocaram. Ela se afastou e se virou de frente, com os olhos arregalados. Você? 100 vezes. Quando voltei para levá-la embora na primeira vez e vi o que McGowan tinha feito com você. E Duke, eu o matei 100 vezes, de 100 formas diferentes, cada uma pior que a anterior. Ela entendeu e ficou aliviada. Pensar em fazer alguma coisa errada não é a mesma coisa que fazê-la. Não é? Qual é a real diferença? A intenção é a mesma. E puxou sua trança. Você não entende? Nenhum de nós merece isso. Não tem nada a ver com o nosso merecimento. Toda bênção vem do Pai. Não é pagamento por algum bem que fizemos. É uma dádiva. Michael viu que ela reagiu quando mencionou Deus. Sentiu a resistência dela crescendo. Deus, a palavra feia. Deus, o ser que não tinha nenhum sentido na vida dela, exceto como pena para os pecados cometidos, alguns que nem eram dela. Ela acreditava que Deus era ira e que sempre a puniria por ter vivido aquela vida em que fora forçada a entrar por um velho bêbado decadente que não sabia o que estava fazendo. Para ela, Deus era cruel e gostava de provocar sofrimento. O que podia fazer para que compreendesse que Deus Pai era a única saída que ela tinha para aquela vida de inferno, se o único pai que conhecera quis que ela fosse arrancada do ventre da mãe e jogada no lixo? Mostre-me esse seu pai, Michael. Ela disse, sem poder camuflar a incredulidade na voz. É o que eu estou fazendo, ele disse baixinho. Onde? Não estou vendo. Quem sabe se ele aparecesse na minha frente, eu acreditaria em sua existência. E poderia cuspir na cara dele por tudo que acontecer em sua vida e na da mãe.
Ele está em mim. Mostro-lhe Deus todas as horas de todos os dias, do único jeito que sei. E evidentemente não estava fazendo um bom trabalho. Angel viu que ele estava magoado e suavizou o tom. Michael era muito sincero. E a amava muito. Ela o amava também, apesar de ter lutado muito contra isso. Ele fez com que ela o amasse sendo apenas Michael. Mas isso não tinha nada a ver com Deus, não é? O amor não basta. Ela disse, tocando naquele rosto amado. Se bastasse, seria suficiente para minha mãe. E não foi. Eu não basto para você também. Não basta. E eu também não basto para você, Amanda. Não quero ser o centro de sua vida. Quero ser parte dela. Quero ser seu marido, não seu Deus. As pessoas não podem estar sempre ao seu lado quando precisa, por mais que queiram estar. E eu estou entre elas. E Deus também? Ela disse com desprezo. Deus nunca esteve lá quando precisei. Angel se afastou dos braços dele, se levantou e foi para a cama. Michael observou enquanto ela soltava o cabelo. Ela olhou para ele e ficou completamente imóvel. Ainda bem que você gosta de louras, disse com a voz suave. Ela não ia desnorteá-lo com tanta facilidade. Sua aparência pode ter influenciado um pouco na primeira vez em que a vi, ele admitiu, ao se levantar e jogar o cobertor nas costas da cadeira. Só um pouco? Ela disse sem vaidade. Até conhecer Michael, Angel sempre se considerava alimento do desejo carnal dos homens. Um pouco, ele repetiu com firmeza. Angel olhou para ele e Michael ficou sério, com uma expressão que desafiava seu estado de espírito. Na verdade, acho que foi seu temperamento equilibrado, seu desejo de se adaptar ao meu modo de vida, o desejo constante de me agradar. Ele atravessou a cabana falando e se sentou na beira da cama. Angel deu risada. Diante do sorriso dele, que desarmava qualquer agressividade, Angel baixou a guarda. Então, ela disse, você é só mais um sujeito que reage ao desafio. O sorriso dela desapareceu assim que aquelas palavras lhe escaparam dos lábios. Porque tudo o que dizia tinha de marcá-la com seu passado. Virou-se de lado outra vez e continuou a desmanchar a trança. Michael não se fez de rogado e pôs a mão suavemente na coxa dela para tranquilizá-la. Aquele toque leve e simples a fez se derreter por dentro. O que sente agora que verei argila macia em suas mãos, Michael? Contentamento, ele disse. Pura felicidade. Michael beijou seu pescoço no lugar em que uma artéria latejava acelerada. Ela deu um suspiro repentino e ele sentiu o calor se espalhando rapidamente. Ele a desejava. Sempre a desejaria. E graças a Deus, ela também o desejava. Michael sentia isso toda vez que encostava nela. Minha amada, sussurrou, e sentiu uma ternura avalaçadora ao ver a incerteza no azul de seus olhos. Se alguém soubesse como ou por que as pessoas se apaixonam, certamente mandaria engarrafar e venderia numa daquelas carroças que rodam por aí vendendo curas. Não foi sua aparência. Não é porque agora adoro o seu perfume e o seu gosto. Sabe que não é isso. Ele disse e a beijou. É uma parte. Ela suspirou. Deus sabe que isso é verdade. Mas é algo que vai além disso. Uma coisa que não se vê. Você me chamou naquele dia que passou andando. E a única coisa que pude fazer foi responder. Você disse isso antes. E ainda não acredita em mim. Ah, Michael. A vida fez coisas comigo. Estou tão cheia de... Ela parou, apertou os lábios e olhou para trás de Michael sem poder encará-lo. De quê? Ele afastou os fios de cabelo de suas têmporas. Vergonha! Angel conseguiu dizer, com a voz entrecortada. Seus olhos ardiam e ela tentou abafar aquelas emoções outra vez.
Não podia ceder às lágrimas, a nenhuma, mas queria que ele soubesse o que estava sentindo. Não sei o que fiz de errado. Nunca soube, mas desde muito cedo compreendi que jamais seria suficientemente boa para merecer uma vida decente. E que sua simples presença roubava a decência dos outros. Será que acabaria tirando a decência de Michael também? Não suportava pensar que isso podia acontecer com ele. E como explica isso? Ela estendeu a mão e tocou o rosto dele. Não explico. Não sei como. Só sei que isso não vai durar. Os olhos de Michael se encheram de lágrimas. Ela estava partindo seu coração. Sempre fazia isso. Eu nunca dei as costas para você e nunca darei. Sempre aconteceu o contrário. Eu sei, mas mesmo se eu lhe desse tudo o que eu tenho, não seria o bastante. Não tenho o que baste para um homem como você. Ele segurou a mão dela e a apertou contra o coração. Então tome de mim o que falta em você. Deixe que o que eu tenho faça a diferença. O coração de Angel estava tão repleto que chegava a doer. Você é tão lindo, sussurrou com a voz trêmula. Como podia ser tão amada por um homem como aquele, logo ela, entre todas as mulheres? Meu Deus, você está aí escutando. Por que fez isso com ele? Por você, minha amada. Ela estremeceu e ficou toda arrepiada. Por mim não, nunca por mim. Angel se fechou para aquela voz calma e firme. O que foi? Perguntou Michael, vendo aquela palidez repentina. Ele era muito bonito, mas a atração que ela sentia era por outra coisa. Talvez fosse o que ele tinha dito, por algo que não se vê. Havia alguma coisa dentro dele que a atraía, como a chama atrai a mariposa, só que uma chama que não queimava nem destruía. Ao contrário, acendia alguma coisa lá no fundo, e ela sentia que estava se tornando parte dele. Ele dava sentido à sua vida. Não era mais uma questão de sobrevivência. Era outra coisa que ela ainda não podia descrever nem entender, mas que, no entanto, a chamava o tempo todo. E quanto a Paul, Angel? Ela franziu a testa. Michael se deitou ao lado dela. Segurou-lhe o queixo e a fez virar de frente para ele. Conte para mim. Ela ficou maravilhada com a sensibilidade dele para cada pensamento seu. Mas será que podia revelar aquilo sem aprofundar ainda mais o abismo entre ele e o amigo? Paul não estava errado quando falava dela. Ele a via como o resto do mundo deveria vê-la, uma mulher que vendia o corpo por dinheiro e nada mais. Ela balançou a cabeça. Michael a beijou como se quisesse lhe dar esperança. Gostaria de poder mudar as coisas, ela disse com tristeza quando ele levantou a cabeça. Queria ter chegado limpa e íntegra para você. Para que eu a amasse mais do que a amo agora? Ele perguntou com um sorriso terno. Para eu poder merecê-lo. Angel puxou a cabeça dele e o beijou. Posso lhe dar prazer. Você me satisfaz do jeito que é. Ela queria, mais do que tudo, lhe dar prazer de todas as formas. Lembre-se de tudo o que lhe ensinei, Angel. A voz de Duke se intrometeu. Faça o que eu lhe ensinei e use-o. Quando Michael sorriu, a voz sombria perdeu a força. Sem barreiras, disse Michael. Que não haja nada entre nós. Então ela se entregou. Não pensava em nada além de Michael. Ela sempre achara feio o corpo dos homens. Mas Michael era lindo, e ela o admirava. Michael regozijou-se com ela. Você é como a terra, as sierras, o vale fértil e o mar. Ele a puxou para cima de modo que os dois ficassem sentados de pernas cruzadas na cama, um de frente para o outro. Ela não sabia o que ele pretendia, até ele segurar suas mãos e abaixar a cabeça. Ele rezou em voz alta, agradeceu o prazer que tiveram um com o outro. O coração de Angel batia violentamente. O que o Deus dele ia pensar disso? Quando Michael terminou a oração, sorriu para ela
e o brilho em seus olhos desfez o medo que ela sentia. Sem raios, minha amada, ele disse, entendendo o que ela pensava. Todas as coisas boas vêm do pai. Até isso. Ele se deitou de costas e a puxou para ele. Abraçou-a e ficaram assim até adormecer.